Rafael, excelente tarde para você e para quem nos acompanha aqui na Record News, viu? Pois é, deixa eu explicar. Essa carta, ela foi encontrada ontem pela polícia. Na verdade, uma moradora chamou a polícia porque encontrou uma mochila com essa carta na chácara dela, que fica aqui na região de Girassol. É uma carta de várias páginas. O que essa carta dizia? Essa pessoa se identificava, o autor da carta, como sendo o Lázaro Barbosa. Ele dizia que viveu muitos momentos difíceis, que sofreu muito na infância, que sofreu abusos quando esteve preso na cadeia, pedia desculpas pelos crimes e dizia que se arrependia do que tinha feito. Essa carta também tem um trecho que diz o seguinte: o Lázaro estaria dizendo nessa carta que preferia morrer a ser preso e entregue ao que ele chama de justiça dos homens. Tudo isso gerou uma movimentação absurda aqui, Rafael. Quando a gente teve ciência de que essa carta existia, ela foi encaminhada para perícia. Até o momento ela ainda está sendo analisada, mas o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, já informou que tudo indica que essa carta não tenha sido escrita pelo Lázaro Barbosa, pela comparação inicial da caligrafia, da assinatura dele no documento dele e a caligrafia usada nessa carta. E se essa carta de fato não pertencer ao Lázaro, a gente vai de encontro àquela situação de várias pistas e provas equivocadas e falsas que muita gente vem plantando durante todos esses 18 dias de busca, ou para confundir a ajuda da polícia, ou como uma forma de brincadeira, uma brincadeira totalmente sem graça, a gente sabe, né? Mas isso vem acontecendo. Inclusive, a gente ouviu aí na reportagem, Rafael, que foi criado o Disque Denúncia, né, para que os moradores daqui da região pudessem ter um contato mais direto com as forças de segurança e denunciar, caso tenham visto o Lázaro ou caso alguma coisa estranha acontecesse. A quantidade de trotes que tem chegado a esse Disque Denúncia, de informações falsas, de pessoas que de fato não estão querendo ajudar a polícia, está sendo bastante grande, viu? A própria delegada que chefia essas operações aqui, ela conversou com a gente dizendo que é muito difícil porque toda denúncia que eles recebem, qualquer pista que a população informa, a polícia tem a obrigação de checar, né? Então a gente gasta tempo, gasta dinheiro, as viaturas e os militares se deslocam, todos eles, para conferir e muitas vezes não passa de alarme falso. Essa carta, a princípio, é também um alarme falso, mas a gente espera ainda o resultado oficial da perícia. Sem dúvida, Irene, é inacreditável. Um outro ponto que chamou a atenção, a gente está acompanhando isso de perto, aí vocês em loco vão conseguir traduzir exatamente o que está, qual é o cenário desse momento. A gente ouviu também que a polícia está investigando a possibilidade das pessoas estarem ajudando o Lázaro nesse momento. Durante a semana, um caseiro e também o dono de uma propriedade foram presos. O caseiro, pela última informação que nós tivemos aqui, ele foi liberado. Há ainda essa possibilidade, a polícia continua investigando essa ajuda externa que estaria ajudando ele a se esconder durante esse tempo todo por aí. Perfeitamente, Rafael. Essa possibilidade, ela é sim investigada pela polícia. Como você bem disse, a gente teve então a prisão desses dois homens, tanto do caseiro quanto do fazendeiro, acusados de serem comparsas nessa fuga do Lázaro Barbosa. A polícia desde o começo não estava entendendo como que o Lázaro sozinho, no meio do mato, sem recursos, sem nada, poderia estar se escondendo por tanto tempo. Por isso foi levantada essa hipótese de que ele estaria recebendo ajuda e esses dois homens foram presos. Como você bem disse, o caseiro já foi solto, a gente segue então com a prisão apenas do fazendeiro, um homem de 74 anos que está negando qualquer tipo de ajuda, mas que a polícia acredita que estava dando casa, comida, abrigo, água, tudo que o Lázaro precisava por pelo menos 5 dias. E a polícia está acreditando em quê? A ideia agora é que haja outras pessoas ajudando o Lázaro, porque tanto o Lázaro quanto a mãe dele, quando saíram da Bahia, eles vieram para cá e aqui no Distrito Federal, no estado de Goiás, trabalharam em diversas chácaras, trabalharam em várias propriedades e fizeram aí amizade com muita gente aqui dessa região, de Águas Lindas de Goiás, de Girassol, que é aqui onde nós estamos, tudo isso aqui no entorno do Distrito Federal e também em Goiás. Então a gente acha, e essa é a hipótese levantada pela própria Secretaria de Segurança Pública, que haja pessoas ajudando o Lázaro, seja por inocência, seja porque estão aí recebendo algum tipo de ameaça. As hipóteses todas estão sendo levantadas e somente essa ajuda justificaria esses quase 20 dias de fuga dele.
Ariane, para finalizar então, houve alguma pista de alguma invasão de residência? Nós mostramos isso também ao longo de todos esses dias, propriedades que foram invadidas. Em relação a isso, houve alguma alteração, alguma pista já de ontem para hoje? Houve sim, a gente estava aqui já de prontidão no QG, acompanhando a movimentação, inclusive agora a gente vê a saída de mais uma viatura da Polícia Penal, indo aí para as buscas pelo Lázaro, mas agora há pouco, quando nós estávamos aqui, um casal chegou aqui no QG, né, uma moça e um homem, eles procuraram os policiais lá na barreira montada na BR-070 pela Polícia Rodoviária Federal e informaram que a propriedade deles tinha sido invadida. O que aconteceu? Esse casal, eles moram aqui, tem uma chácara aqui em Girassol, a cerca de 9 quilômetros aqui da base, mas por medo do Lázaro, eles se mudaram para o Distrito Federal e estão morando lá por enquanto. Então, com isso, né, com essa situação, a casa deles estava trancada e fechada. Mas hoje de manhã, quando o caseiro esteve nessa residência, ele percebeu que o cadeado tinha sido rompido e que a porta do imóvel havia sido arrombada. Com isso, ele informou esse casal que prontamente veio aqui ao QG. Eles ficaram algum tempo ali dentro, conversando com as forças de segurança e, na sequência, saíram rumo a essa chácara, já seguidos aí por pelo menos 8 viaturas, viu? A polícia chegou lá, encontrou de fato esse cadeado rompido, a porta aberta e várias ferramentas espalhadas pelo chão. Qual que é a hipótese? Que essa pessoa que invadiu essa casa durante a madrugada chegou lá, conseguiu achar a caixa de ferramentas da propriedade e com elas conseguiu arrombar o imóvel. Não se sabe ainda se algo foi levado, mas fato é que agora a Polícia Civil está lá, possivelmente colhendo digitais, para que a gente possa saber se quem esteve lá nessa noite foi o Lázaro Barbosa.